Voltamos com Democracia aqui na TV Assembleia. Falamos sobre o mobbing, o bullying no ambiente de trabalho. Nós estamos conversando com os telespectadores e foi feita aqui uma observação muito procedente, de que não se identifica aquele que pressiona, o opressor não é identificado. É uma analogia com a corrupção, né? O corrupto sempre é identificado, o corruptor não aparece. A não ser nas exceções. O discriminador, né? Que é o opressor, que discrimina, que pressiona para discriminar, não é isso? Essa questão de não aparecer, uma das formas de mobbing e de discriminação em geral é a invisibilidade. Simplesmente as pessoas deixam de cumprimentar a pessoa, fazem de conta que ela não existe, ela é simplesmente elidida, vamos dizer assim, ela desaparece, as pessoas deixam de cumprimentar. Não tem, vamos dizer assim, agressões sociais maiores do que um de nós passar pelo outro para cumprimentar e o outro faz de conta que não conhece ou vira a cara. Isto é um procedimento discriminatório existente. Assim, para deixar a pessoa se sentindo um zero à esquerda, ou ela não existe, ou ela não é considerada, não é valorizada pelo outro. Mas, infelizmente, o grande pulo do gato dessa história é que quem se mantém, como tu disseste, invisível na sociedade é o discriminador. Esse consegue funcionar como um mercúrio. Esse consegue escapar e nunca aparecer. No mobbing, nós acabamos de ver a descrição dos meus colegas aqui. Ele realmente nunca vai dizer que ele está praticando mobbing, ele nunca vai aparecer como alguém que está pressionando ou está discriminando ou está com uma segunda ou terceira intenção como funcionário. Então, o grande invisível ainda para a sociedade e que não se conhece o perfil psicológico dele, porque não se consegue investigar e não se consegue avançar na direção, porque em toda a medicina, eu sou médico, sou psiquiatra. Vocês, como leigos, sabem, o causador de algumas doenças, por exemplo, os vírus, a medicina vai atrás e tenta descobrir tudo sobre esse causador de sofrimento para o ser humano, que é o vírus. Agora, o discriminador, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, não consegue avançar na direção dele e tentar conhecer. E assim, sobre os vírus, se conhece detalhe de detalhe de detalhe. Vocês veem sobre a gripe, sobre outros vírus aí, se sabe tudo. O discriminador é um dissimulado. Ele consegue permanecer invisível porque em muitas situações ele tem proteções da sociedade, dos poderes, ele faz parte dos poderes, vamos dizer assim, é uma situação muito complexa. É uma situação muito complexa porque enquanto nós, a sociedade, a psiquiatria, a psicologia, não avançar e não conseguir pesquisar e ver o perfil, ele vai continuar exercendo muito poder e as discriminações vão ser mutantes, vão aparecer novas formas de discriminação. Como o Dr. Telmo referiu, a questão do agressor, do assediador invisível, ela é muito fundada na justificativa da empresa, no caso do assediador, a empresa da questão de organização ou de motivação, né? Eles se escondem nessas justificativas, se mascaram da agressão aos funcionários em justificativas de tática estratégica ou motivacional ou organizacional. E é aí que tem que haver, como o Batista mencionou, um marco, né, para estabelecer o que pode ser cobrado de um funcionário, até que ponto se pode ir e até a partir de que ponto se torna um abuso, né? Eu acredito que seja essa a questão fundamental. Realmente definir até quando se pode ir na cobrança de metas. Eu gostaria de chamar a atenção quanto essa
invisibilidade do assediador que no assédio moral organizacional as metas funcionam quase como uma entidade neutra. Não é um ser humano que está ali te oprimindo. São coisas objetivas, né? E é mais uma forma de tornar opaca a figura do causador do sofrimento psicológico, né? Então, hoje em dia, nós temos estudos, e ali no Ministério Público do Trabalho nós debatemos muito nessa nossa área de combate de discriminação no ambiente de trabalho, o que pode existir de metas. E alguns consensos nós já chegamos. Assim, por exemplo, nós temos a clara ideia que as metas devem depender diretamente do trabalhador e não estarem alheias à sua capacidade de atingimento, como, por exemplo, metas baseadas no resultado coletivo. Os critérios para pagamento de prêmios, de bonificações devem ser claros. O trabalhador deve entender o sistema de premiação. Senão, muitas vezes, ele busca essa premiação e não chega nunca e se mata, como se diz, para atingir um resultado ao qual nunca vai chegar. E também não pode criticar as metas estabelecidas porque ele não sabe como elas funcionam. Além disso, temos que ter estudos ergonômicos em relação ao impacto dessa cobrança na saúde física do trabalhador. Será que esse ritmo que me impõe vai causar lesão nos meus tendões? Enfim, teremos que debater em cima disso e, no momento, somente o Poder Judiciário, os sindicatos, o Ministério Público, os advogados que têm estabelecido esse critério. O Ministério do Trabalho e a legislação não conseguiram avançar ainda, embora haja estudos, né? Isso enseja um trabalho em grupo? Uma análise multidisciplinar? Sem dúvida, sem dúvida. É necessário, acima de tudo, o Ministério do Trabalho, nas normas regulamentadoras, é uma comissão tripartite. O representante dos empregadores, outro do Estado e outro dos trabalhadores. Falaste há pouco em NR17, é bom decodificar aqui para o telespectador. Isso. É norma regulamentadora, Exato. né? O Ministério do Trabalho edita normas regulamentadoras para uma comissão tripartite de representação plurima. E agregado a isso, temos que nos basear em estudos psicológicos, de sociologia do trabalho, né? Realmente é multidisciplinar. A questão, seguindo com esse raciocínio e tentando ir mais além, eu tenho a convicção que os trabalhadores do direito, vocês chamam os operadores do direito, né? A expressão que é usada, os operadores do direito, são mais progressistas que os trabalhadores profissionais da saúde mental. Por que eu digo isso? E tu acabaste de falar que só profissionais ligados ao direito pensam e trabalham em cima disso. E realmente isso é uma falha, teria que ser em grupo, teria que ter psiquiatras que tivessem interesse nisso. Eu não estou dizendo que os operadores do direito não têm interesse que tenha uma multidisciplinaridade. Eu estou dizendo assim que a minha área, que a nossa área, ela é mais conservadora e não vai em direção a essa questão. Porque eu acho que trabalhar com isso é algo progressista, sem dúvida. É algo de progresso. E a gente tem que deixar bem claro aqui que pode parecer, para algum telespectador que é um empresário, parecer que aqui é um complô contra empresários ou donos de empresas ou organizações. Não. Vamos deixar bem claro que a discriminação existe na medicina, existe no direito, existe na imprensa, existe na política e existe no meio empresarial também. E existe no futebol. E existe no futebol. O futebol existe em todos os lugares. Hoje, o discriminador, o foco é no empresário. Vamos deixar claro que não há um complô ou uma discriminação desse grupo aqui contra os empresários. Tem que deixar isso muito claro. Mas é que o foco é esse. Se fosse da política, a discriminação seria na política. Eu há pouco falei de questões desse tipo na política. Bom, em relação à questão da discriminação, eu vou fazer um gancho, vamos voltar para isso. Nós temos na sociedade duas instâncias
que inibem a conduta discriminatória. Só existem duas instâncias em toda a sociedade. Os grupos discriminados, com seus simpatizantes, organizações governamentais e não governamentais. Esses grupos discriminados se organizam para favorecer e evitar conduta discriminatória. Essa é uma instância. A segunda instância, o direito que definiu algumas condutas discriminatórias como crime. Existe uma definição. A área em que eu atuo, da psiquiatria, ou a área psicológica, a área psi, não tem nome ainda para isso. Ainda não se manifestou, ainda não avançou, ainda não progrediu nesse assunto. Nós, para a nossa área, infelizmente, esse é um problema sério. A sua área é mais instigada, mais procurada, não é isso? Mas ela não avança. Ela não avança, ela não procura. Ela não conseguiu avançar e deveria avançar, e o meu trabalho é para que avance nesse sentido. E já fiz eventos, vários eventos nesse sentido para que ocorra esse avanço, e nós não conseguimos. Certamente, se a nossa área conseguir avançar, nós vamos ter mais uma barreira inibitória da conduta discriminatória. Porque não adianta só criar leis ou marcos reguladores, né, como se faz no direito. Se as pessoas que estão pensando em infringir as leis da sociedade, do bom convívio, ou, como se diz assim, os ladrões, os bandidos andam sempre na frente das leis ou da polícia, se nós não definirmos esses discriminadores, eles vão continuar agindo muito livres. E a nossa área precisa dar um nome para eles, e ainda não conseguiu. Essa questão da discriminação, ela é multidisciplinar, como ela é multidisciplinar porque a gente consegue localizar no direito, né, da discriminação e do assédio moral, né? A gente consegue localizar tanto no direito, pesquisas e livros abordando o assunto, quanto na psicologia e psiquiatria. Existem essas duas frentes abordando o mesmo tema, o assédio moral no ambiente de trabalho, a discriminação no ambiente de trabalho, né? E no direito penal já existe alguns pontos já prevendo punição, pena pro discriminador, que é o caso da discriminação racial. A injúria racial, ela existe uma pena diferenciada da injúria normal, por exemplo. Existe também uma pena no assédio moral, né? No assédio sexual, já existe uma previsão legal do assédio sexual e falta agora uma regulamentação do assédio moral também. Doutor Fabiano. Bem, é importante deixar claro aqui que não queremos demonizar o empresariado. Temos nós três reconhecido que a fixação de metas e a cobrança de cumprimento de metas é uma política empresarial legítima, né? Estamos criticando aqui a forma deturpada de se fazer isso, que é o abuso, configurando o assédio moral organizacional. Então eu separei duas categorias, que seria o assédio moral típico, né, clássico, especializado, contra uma pessoa definida, e o assédio moral organizacional, que é uma política empresarial. Em ambos os casos, a responsabilidade é da empresa. É da empresa. Porém, num caso, a empresa se omite para, enfim, não toma providência em relação ao assédio moral, talvez até porque seja útil que determinado chefe mantenha sob o terror uma equipe, mas no outro caso é uma tomada de posição deliberada, consciente, estratégica, empresarial. Muitas vezes o assédio moral ele pode prejudicar o próprio empregador. Tem um caso aqui de uma grande rede de confecções, né, uma loja de departamentos aqui do Rio Grande do Sul, desculpe, do Rio Grande do Sul não, que tem várias lojas aqui no Rio Grande do Sul, que descobriu que seus gestores intermediários estavam demitindo muita gente. E começou a estudar quais eram os problemas que esses trabalhadores apresentavam e chegaram à conclusão que os gestores intermediários, as chefias imediatas, tinham medo que aquelas pessoas que se destacavam mais tomassem o seu lugar e acabavam fomentando a demissão desses trabalhadores com algum destaque. Então,
aí se vê como o assédio moral pode tomar uma feição prejudicial ao próprio empregador. Agora, eu não posso sair desse programa sem dar algumas dicas de como deve agir a vítima do assédio moral. Pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, o seu advogado, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, que são canais para o encaminhamento dessas denúncias. Só como o assédio moral é ilegal e é pacífico, que todo mundo é contrário, ninguém assume uma postura aberta em favor do assédio moral, a vítima deve tomar algumas precauções. Por exemplo, se o assédio se dá por e-mail, nas redes sociais, guardar essas comunicações ofensivas, procurar, desde logo que sofre o assédio, comunicar a outras pessoas, criar uma rede de pessoas que está a par do que está acontecendo, para que depois possam testemunhar. Procurar logo os canais que existem dentro da empresa para que o gestor, o empresário, dê uma solução a esse conflito. Enfim, é dessa forma, mas realmente o Ministério Público do Trabalho tem grande dificuldade de investigar o assédio moral, a não ser quando ele ocorre de forma escancarada e deixa documentos, como no caso das redes sociais, e-mails e similares. A sociedade espera muito e cobra principalmente do legislativo o estabelecimento de leis capazes de coibir essas práticas e estabelecer punições. Não existe punição estabelecida até agora, não? Só complementando, algumas legislações estaduais que definem assédio moral no âmbito da administração pública, destinado aos funcionários públicos. Então a gente vê avanços... O que ocorre no Rio Grande do Sul. E a gente vê avanços nessa área, porém, em relação aos trabalhadores na iniciativa privada, cuja competência é da União, não conseguimos no âmbito nacional um consenso e o direcionamento da legislação nesse sentido. Porque além de inibir, de coibir, esperam também que sejam determinadas punições capazes de impedir a repetição desse processo. Que no estado do Rio Grande do Sul existe uma lei realmente regulamentando o assédio moral no ambiente da administração pública, mas ele só veda a prática do assédio moral, não define, não esclarece o que configuraria o assédio moral. Só existe o primeiro artigo veda a prática do assédio moral e mais lá na frente prevê algumas punições administrativas para o assediador. Mas ele não esclarece, não estabelece de que forma que se daria esse assédio moral, quais são as características do assédio moral. Claro que isso aí é muito casuístico, vai de caso a caso, né? Mas existe no Estado do Rio Grande do Sul existe uma lei prevendo. Alguns projetos de lei na esfera federal também estão nessa linha. Existe até uma conceituação do assédio moral nesses projetos de lei, mas não se avançou muito, se não me engano, desde 2003. Estão aí tramitando uma série de projetos de lei tentando regulamentar essa questão do assédio moral, inclusive algumas prevendo inserção no Código Penal, né, de crime por prática de assédio moral. E existe também o que para muitos pode parecer estranhável, né? Um ato isolado de humilhação não caracteriza assédio moral. Algumas legislações acham que não precisa ter tempo de ação para que seja considerado assédio moral. Basta uma ou duas ações para que o empregador já possa entrar com uma ação, dependendo do tamanho daquela ação, se for algo significativo. Então, existem legislações no mundo que são diferentes. Uns pregam que tem que ter uma duração, outros acham que não. Pregam a repetição. Né? A repetição, e outros não. Mas eu vou perguntar para os meus colegas de debate. Vamos partir de uma coisa utópica, didática. Quantas empresas aceitariam fazer palestras sobre o tema para os empregados, para todos os funcionários de uma empresa? Vocês conhecem empresas que fazem palestras sobre esse tema dentro da empresa? No Ministério Público do Trabalho, quando ajuizamos uma ação ou firmamos um termo de ajustamento de conduta envolvendo assédio moral, é comum prevermos uma campanha a ser realizada pela empresa ou pelo ente público justamente para atingir isso. Por enquanto, mas prevemos, existe, conhece objetivamente, como eu não trabalho, eu estou perguntando, assim, vocês que teriam condições de conhecer mais do que eu,
Vocês conhecem alguma empresa que faz algum curso, algum dia de debate sobre esse assunto? Não conheço. Espontaneamente a gente não vê realmente. Só mediante, vamos dizer assim, coação. É óbvio que as empresas fazem palestras sobre os mais diversos temas, mas por que não sobre esse tema? Bom, essa é uma questão. Né? Há mais tempo diríamos, está aí o Nalgórdio, né? Hoje está aí mais um dos gargalos. Não. Eu acho que esse é fundamental. Eu acho que uma empresa, vamos dizer assim, seria muito... Os empresários vão dizer que é utopia, mas a utopia é aquilo que a gente procura e que a gente chega perto e vai mais adiante e faz a gente avançar. E que faz avança a vida. Nós temos que avançar. Bom, eu acho que a consideração diante, vamos dizer assim, do Ministério Público ou da Justiça, haveria, na minha ideia, uma diferença entre uma empresa que faz cursos regulares ou palestras regulares sobre o tema e empresas que não fazem, que esse assunto é tabu e não pode ser falado em curso nenhum dentro da empresa. Então, eu acho que isso daria uma caracterização muito boa. Então, assim, por que como pena para uma empresa, obrigatoriamente não dar um curso? Está aí uma sugestão. Utópica? Pode ser. Então, temos feito isso. Temos feito a previsão em acordos judiciais e em termos de ajustamento de conduta, que são acordos... Mas quem é que fiscaliza isso? Pois é o sindicato? São vocês? Não, nós mesmos. É o Ministério Público. Mas até hoje tu nunca viste uma empresa que fez isso? Espontaneamente não. Agora... E obrigado? Sim. Obrigado. Já teve empresa? Já. Após o termo de ajustamento. Isso. Né? Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Temos 2 minutos exatos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Dr. Maurício Tavares de Almeida. Agradeço o convite para participar do programa Assembleia. Saúdo aos telespectadores mais uma vez e é um tema muito importante de ser abordado, então felicito a escolha do tema pela Assembleia, porque nós precisamos debater o assunto do assédio moral até para as pessoas que muitas vezes não sabem que estão sendo assediadas no meio de trabalho, porque ele é muito silencioso, às vezes elas estão sofrendo, estão passando por um momento complicado no ambiente de trabalho e não sabe muito bem porquê. E hoje, então, com um pouco mais de noção do que seria um assédio moral, elas já podem tomar as medidas e se defender desse assédio, procurar, como o doutor Fabiano falou, procurar o Ministério Público, procurar o Ministério do Trabalho, procurar o seu advogado, para encerrar e cessar essa agressão, né? E evitar que se propague até dentro da empresa uma postura assediadora. Não é? Muito obrigado, doutor Maurício Tavares de Almeida, advogado, pela participação no nosso Democracia aqui pela TV Assembleia. Doutor Fabiano Rous Bezerra. Agradeço novamente, né? O Ministério Público do Trabalho, ele necessita dessa conscientização da população para que a população a população trabalhadora nos traga as denúncias para que possamos exercer nossas atribuições. E o assédio moral, esse tradicional, já está bem definido, nós temos um aporte razoável de denúncia, temos feito um trabalho. O que eu considero o desafio do momento é justamente essa questão da gestão por estresse, da gestão por pressão, no qual temos que definir alguns parâmetros de metas aceitáveis e fiscalizações de metas de forma não abusiva. Acredito que esse seja o grande desafio de nós, estudiosos, inclusive especialmente a parte da medicina, da psicologia, e esperamos avançar com a contribuição de todos nessa matéria. Obrigado, doutor Fabiano Rous Bezerra, procurador do Ministério Público do Trabalho, pela participação no nosso Democracia. Eles foram generosos aqui com os telespectadores? Não. Ficaram devendo aos telespectadores algum tempo na manifestação final. Acabaram sendo generosos com o doutor Telmo, que tem, então, 3 minutos para a mensagem de encerramento. Bom, 3 minutos em televisão é muita coisa, né? Então, vamos Quando aproveitar. se tem muito a dizer, aproveita-se bem. Vamos aproveitar, então. A TV Assembleia é muito democrática. Ela debate discriminação. Somente veículos muito democráticos ousam
debater discriminação. Esse é um tema para poucos. Então, eu quero cumprimentar a direção por debater esse tema e dizer que o programa Democracia está terminando, mas a democracia está muito firme e eu acho que isso permite com que a gente possa debater livremente dessa maneira. Eu espero que desse programa possa sair alguma coisa nova, tanto para os colegas que participaram aqui, como para os empresários que por acaso estejam nos ouvindo, e para os empregados levarem para suas empresas alguma sugestão e para que tragam para o Ministério Público, que encaminhem, que denunciem as discriminações e as pressões abusivas. E se houver dúvida se a pressão é abusiva ou não, consultem outras pessoas, porque às vezes sutilmente a pressão não é notada. A pessoa que está sendo pressionada, muitas vezes ela não nota que aquela pressão já passou de um limite. E o ser humano, ele tem essa flexibilidade. Depois ele vai olhar para trás e ele vai ver que ele estava aceitando ser exigido demais. Então, isso tem que ser denunciado, realmente isso tem que ser denunciado. Isso tem que se tentar uma harmonização com as empresas para que isso seja esclarecido e se pudermos conseguir um avanço em função desse programa, eu já me sinto satisfeito. Muito obrigado, Dr. Telmo Kigel, ex-coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria, pela participação mais uma vez no nosso programa. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, sempre muito agradável e esclarecedora ao nosso telespectador. Nós tratamos do mobbing, o bullying no ambiente do trabalho. E tratamos com toda a seriedade que o tema exige, com a participação de profissionais da área, que estão vivendo cotidianamente este problema, porque um problema, sim, que atinge o trabalhador. O discriminador é também discreto. E aquele que sofre a discriminação não sofre apenas no ambiente de trabalho. Ela é levada para a sua casa, para o convívio familiar. Ela transborda. Por isso, exige-se, através de leis, do estabelecimento de um marco disciplinador, disso a forma de detectar, de acompanhar e de inibir esta ação tão perversa, que atinge as pessoas. Não foi aqui, ao longo deste programa, em nenhum momento, ofendido qualquer segmento da sociedade, notadamente o empresariado, que não esteve, lamentavelmente, representado neste espaço, mas sim as relações do trabalho, a humanização. Isto sim é fundamental.